Boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo, 15 de novembro de 2025, para te contar sobre o dilúvio. A inundação, mas não de Al-Aqsa e sim de Gaza, acabou de devastar toda a faixa e as imagens são dantescas. O plano de Yahya Sinwar não saiu como ele esperava. E é verdade, família, isso é só o começo da maldição de Gaza. Tudo o que acontece, tudo o que ocorre aqui em Estratégias Militares, família, seus likes, seus comentários. Vamos começar? Muito bom dia. Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo. Desculpem pelo atraso. Mas eu queria verificar uma série de informações que estavam chegando de última hora e que é importante analisarmos antes de compartilhá-las com vocês. Esta noite temos informações de última hora. Além disso, como vocês podem ver escrito aqui embaixo, a Arábia Saudita pode ter aviões F-35 em um futuro muito próximo. Não são boas notícias para Israel, mas a situação não para por aí. Temos notícias de última hora. Irã poderia preparar uma salva de mais de 2.000 mísseis balísticos para serem lançados de uma só vez contra Israel. E além disso, o Irã, nada mais nada menos, sequestrou um navio no Golfo Pérsico. Aí está a questão com o Irã, aí está a história. Mas é que, além disso, a maior notícia de última hora? A unidade RAT-1 do Hezbollah, Grupo de Operações Especiais. Aqueles que iam executar a operação de Jericó, Muro de Jericó, para invadir o norte da Galileia, o norte de Israel. Eles haviam se recuperado e já poderiam estar em condições de lançar um ataque contra a fronteira de Israel. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que as imagens não mentem. Inundação de gás? O resultado, o efeito de 2 anos e meio de guerra em que os gazatianos, de viver da ajuda internacional, fechar cafeterias, parques, restaurantes, concessionárias de carros de luxo e uma vida fácil. Eles vieram buscar água com baldes, alguns até implorando para que a Arca de Noé chegue e leve todos eles para o deserto. Imagens incríveis do que está acontecendo agora, quando além disso, 3 ainda permanecem em casa sequestrados, ainda restam 3. Segundo Israel poderia saber ou conhecer a localização de 2 deles, inclusive Israel acredita que o Hamas sabe a localização dos 3 últimos. É o momento final da primeira fase, assim como nos aproximamos do momento final para os 3 últimos voltarem para casa. As perguntas vêm: Rússia demais? Puxa, é uma operação estratégica interessante. Vai propor um rascunho nas Nações Unidas com um novo cessar-fogo no qual jamais continuaria tendo um papel no governo de Gaza, e não está incluído o seu desarmamento. Proposta da Rússia? O que acham? Hoje seus likes e comentários também são muito importantes, família. Mais tarde falaremos sobre a Venezuela. Temos um ótimo programa. Não se preocupem, Maduro prepara sua saída. O êxodo. O avião presidencial e o segundo avião presidencial já estão aquecendo os motores. Já estão na pista, preparados. Vamos ver. Porque além disso, Maduro entrou em ação e vamos ver isso depois, mais tarde. Vamos ao que interessa. Fazia tempo que não falávamos de Gaza ou Israel sem motivo especial. Ou talvez sim. Coisas que aconteceram, eu conto pra vocês quando for a hora de contar. Aliás, vou contar uma coisa pra vocês agora que estamos aqui a sós, caminhando com meu irmão Ariel Kaniek Judio História, canal que eu recomendo que vocês se inscrevam. Estávamos caminhando pela cidade de Jerusalém, não vou dizer que dia, obviamente por questão de segurança. E agora vocês vão entender por quê.
Estávamos caminhando pela cidade de Jerusalém e aconteceu algo. Algo aconteceu e vai impressionar vocês. Nós estávamos por lá. É que é inacreditável. Estávamos com Ariel caminhando e Ariel me disse: Falo pra ele, duvido que você tenha coragem de entrar. No esplanado? Mas, claro, era fora do horário habitual dos turistas, ou seja, era de tarde para a noite, mais para a noite mesmo. E ele me diz: Não, você não se atreve. E eu digo: Sim, eu me atrevo. E ele me perguntou: O que você aposta? Falei com ele e ele respondeu: Aceito. Em breve vocês verão o que acontece em vídeo. Se estratégias militares se infiltraram na mesquita de Al-Aqsa, o que aconteceu lá? Não percam, em breve. Programa especial com Ariel Kaniski. Estratégias em território hostil. Vocês não podem perder, esse vídeo será incrível. Bom, se é que aconteceu, porque não sabemos se ele conseguiu entrar com estratégias ou não. Lá dentro, veremos. Família, vamos falar sobre entrar? E sobre a inundação de Al-Aqsa? Falei porque acabei de lembrar. Aqui a Singuar tinha um plano para inundar Israel. E não exatamente com água. Os rios de 7 de outubro de 2023 não transportavam água, mas sim um fluido corporal de cor avermelhada. Vimos isso lá, fomos aos kibbutzins e à festa nova. Estivemos em muitos lugares, e as lembranças que vêm são tremendas. As imagens... Fiquem. O que dizer ou o que contar? Estivemos lá com o Capitão Kaplan, porta-voz das Forças de Defesa de Israel em espanhol. E a verdade é que, bom, era alucinante tudo o que pudemos ver lá, tudo o que envolveu toda essa história. Momentos muito difíceis para Israel. Ainda a guerra não acabou. Até hoje ainda há combates. Na verdade, houve o combate esta manhã, ou hoje, ainda contra um terrorista que estava se infiltrando atrás da linha amarela. A vigilância permanece extrema. E a situação não deve melhorar. Além disso, há 48 horas Netanyahu se reuniu com todo o gabinete para justamente buscar uma opção militar. Diante do que será ou não a segunda fase, que esses bárbaros se desarmem, que se exilem, isso não vai acontecer. Israel já pensa no que acontecerá. Faz sentido e tem sua história. Por trás de tudo isso, Israel fez uma parada militar tática, já fez isso várias vezes. É um exército pequeno, é um país pequeno, não pode lançar uma campanha de meses e meses e meses sem descansar. Os reservistas, a linha profissional do exército, precisam descansar. E eu acho que é isso que está acontecendo. Foi alcançada a conquista mais importante. Quando eu era o primeiro que não acreditava que iam libertar os reféns, aconteceu. De toda essa lista que vocês veem, só restam 3. 3 são os que ficaram dessa lista que vocês acabaram de ver na imagem. E claro, agora vem o momento decisivo. Israel vai tomar a decisão histórica de garantir que isso não volte a acontecer. Ou pelo contrário. A ampulheta, o relógio da morte, vai ser reiniciado e começado a contar de novo? No Líbano já estão preparados, não apenas se preparando. Para fazer de novo? Judeia e Samaria também. O pior que poderia acontecer ao povo de Israel é esquecer justamente disso. Do 7 de outubro. Impressionantes as imagens com Rony Kaplan. Quando vimos a televisão derretida pelo fogo dentro de Niros, das casas queimadas, o lar das pessoas vivas, foi tremendo. Muito impressionante. Judeia Samaria.
Imagens de agora há pouco. Menos de 24 horas. Operação antiterrorista onde eliminaram um terrorista, prenderam vários e desativaram a célula. Arsenais preparados para lançar um ataque contra Israel. Grupos de operações especiais da unidade de elite antiterrorista do Iêmen, invadindo diferentes locais e cidades da região. Sob o controle da autoridade palestina, que também, a cada dia tem menos influência e menos poder na faixa de Gaza. Mas o que realmente aconteceu? O que é isso de inundação de Gaza? De onde vem o nosso título? Hoje vou mostrar para vocês o mapa do tempo para que entendam o clima. Para que vocês entendam o que está acontecendo. Vamos ver isso em um segundo. Reparem nisso. Agora mesmo. Sobre Deir el-Bala. Tem uma tempestade elétrica brutal. Está chovendo, está caindo água. O dia todo. Aí vocês sabem o que acontece também. Como nunca encarregou-se quando Israel saiu da faixa de Gaza de agir. Muito ruim para a população, pois envolvia levantar canos, tubulações e esgoto da faixa de Gaza, para construir túneis ou usar canos para foguetes. Não existe sistema de escoamento de água. Como consequência disso, direta ou indiretamente, o que acontece nessa história é que a água inundou tudo. E os habitantes de Gaza, em vez de culpar ao Hamas, em vez de exigir ao Hamas a responsabilidade por tê-los levado a essa situação. Vocês sabem a quem eles culpam? A Israel? Israel agora é culpado por todos terem perdido suas casas e não restar nada. E por estarem em tendas. Vocês se esqueceram que o homem que executou o plano que declarou guerra a Israel e lançou um ataque surpresa, tirando a vida de milhares de pessoas? Era de Gaza. Ele se chamava Sinwar e era o chefe do Hamas. Como são as imagens de Duras? Bem, então olhem para isso. Atenção a isso. O dilúvio de Gaza. Dilúvio. Dilúvio de. Não é exatamente a imagem que mais queremos ver. Infelizmente, há crianças que estão sofrendo a má cabeça de seus pais. O elo mais fraco de toda a cadeia, o mais vulnerável, o mais fácil de ser atingido. Doutrinar no ódio e na vingança contra os outros é quem está sofrendo isso em primeira mão. Os chefes do Hamas, os líderes, aqueles que assinaram a ordem de atacar em 7 de outubro, esses não estão sofrendo com a inclemência do tempo. Eles não estão caminhando sobre águas residuais. Não. Eles não estão sofrendo isso. Esses líderes estão no Catar, com centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares em suas contas bancárias. Dinheiro proveniente da ajuda humanitária internacional que deixou seu povo na miséria. Hotéis 5 estrelas, mansões, piscinas, restaurantes de luxo, carros de luxo. Mulheres de moral duvidosa. É a vida habitual no topo de Hamas. No entanto, a inundação que iria inundar Israel e levar todos os judeus até o mar. Aqueles que queriam ser afogados. Aqueles que desejavam afogar os outros agora acabaram se afogando. Imagens terríveis, a inundação a inundar e... Sim.
A imagem é o que é. Eu tenho minhas dúvidas. De qualquer forma, eu tenho minhas dúvidas. No dia 7 de outubro, infelizmente, a grande maioria da população de Gaza não chorava pelos sequestrados, não chorava pelos que haviam sido assassinados. Conversamos com algumas pessoas durante nossa viagem a Gaza. Bom, a Israel, que também incluiu ou não Gaza. Nunca saberemos se estávamos lá. E eles falavam sobre isso. A primeira onda era uma onda de bárbaros do Nukva e do Hamas. A segunda onda eram civis. E esses foram os piores. Qual seria a solução para tudo isso? Qual seria a solução? Para o povo de Gaza? Ir embora? Trump ofereceu a eles um lugar digno para viver, casas dignas, onde poderiam morar, começar do zero e esquecer tudo o que aconteceu. Isso não faz sentido, pois quando jogam os baldes para um lado, a água desce de novo. É só aparência? Repito. É mais do que evidente que agora, em nível internacional, vai começar a campanha do inverno de Gaza. Vamos ver imagens de crianças molhadas, barracas cheias de água. Eu me lembro que até um ano vimos Gaza com neve. Literalmente Gaza com neve. Acho que em Israel ninguém se lembra de quando nevou em Gaza. E além disso, essa região faz muito calor. Vamos ver um movimento de novo, tremendo para que Israel saia de lá, para que continue enviando caminhões de ajuda. Mas o que está acontecendo com os caminhões de ajuda? Porque aqui a chave também é: o que está acontecendo com a ajuda humanitária? Já faz vários dias que não falamos desse assunto e agora vocês vão ver. Mas por favor, agora mesmo somos 8.000 pessoas. Estamos faltando muitos likes. Se vocês quiserem colaborar, se gostam do conteúdo, também tem os superchats abertos para que possam colaborar. Para que possamos contar a verdade contra a desinformação sobre o que acontece em Gaza, a guerra midiática, essa que Israel perdeu por diferentes motivos, possivelmente alguns deles relacionados com a gestão disso. Nós tentamos contar ao mundo a realidade das coisas, o que acontece por lá, o que está acontecendo por lá. Bem, a ajuda humanitária não é que exatamente tenha mudado de mãos. E agora vocês vão ver algo. Quando vi isso, pensei, é algo normal, habitual do dia a dia. Caminhões que entram, caminhões que são sequestrados e caminhões que são perdidos. A ajuda no final cai nas mãos dos mesmos, daqueles que provocaram tudo isso. A apenas 100 metros de cruzar a linha amarela, os do Hamas esperam pelos caminhões. A chegada desses caminhões significa são vendidos depois por preço bem mais alto, que a população não tem acesso a essa alimentação. Exemplo, estilo Cainas doces. Dá pra ouvir os drones de Israel, que vê tudo, mas nada pode ser feito. Eles estão além da linha amarela, e aí vocês os veem subindo nos caminhões, levando-os, e a comida para os túneis. Essa é a solução das Nações Unidas? É assim que as Nações Unidas querem que Gaza seja reconstruída? Prepare-se, a Turquia queria mandar seu exército para Gaza, era só o que faltava. Israel disse que não, de jeito nenhum. Mas cuidado! O que Israel conseguiu é que a Turquia não apareça diretamente na sua fronteira. Pode perder isso de outra forma, e é que é a Arábia Saudita. E essa é outra grande notícia do dia. Poderia ter 43 caças F-35 furtivos como Israel e sua superioridade aérea. Já não poderia ser tão superior. Em toda a região, a balança poderia começar a se inclinar mais para um lado. Um dos motivos pelos quais Israel sobrevive militarmente é porque tem superioridade militar na região.
Se Donald Trump começar a vender tecnologia militar de ponta para inimigos naturais de Israel, estamos com um problema. E um problema sério, além disso. Muito sério. Um Israel que neste momento está enfrentando no Líbano uma possível nova guerra. Um Israel que ainda não tem claro o que vai acontecer com a Síria. A Arábia Saudita também não declarou reconhecer Israel. Uma situação bastante delicada a nível internacional para o Estado de Israel. Mas entre uma coisa e outra, há outro detalhe importante. No ano que vem, no próximo ano, acho que tem eleições em Israel. Por favor, me corrijam se eu estiver errado ou se eu estiver me enganando. Vai enfrentar agora uma importante batalha política interna, que além disso, como resultado, pode acontecer que Bibi não continue ou que volte a sair. Nós não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer. Imagens da tempestade. Não é Gaza, é Israel. Foi brutal. E é que quando chove, chove forte. A diferença é que em Israel, os bueiros não são usados para fabricar foguetes. E a água vai embora. Para o mar? Não fica lá. Tema do Irã. O que houve? Porque também é interessante. Soou o alarme porque há horas um drone dos Estados Unidos sobrevoava o Golfo Pérsico. Houve um incidente antes secreto, mas agora pode ser revelado. Ao Irã não ocorreu nada mais, nada menos do que sequestrar um petroleiro. Nas costas do Golfo Pérsico. Ele tá lá. Este navio que transporta, não acho que transporte petróleo, transporta outro tipo de substância. Vou procurar agora para confirmar. Bom, então foi sequestrado. E Donald Trump não falou nada, nada foi contado aqui. Para onde levaram esse petroleiro? Provavelmente para a banda Hamas. Bandeira das Ilhas Marshall. Este navio poderia ter sido abordado pelo serviço iraniano e ter assumido o controle do petroleiro. E agora parece que estaria indo em direção ao Irã, ou já pode estar no Irã. Por que o Irã faz isso? Porque o Irã enfrenta agora um grave problema, o mais recente entre os iranianos. Eles culparam as mulheres pela seca em Teherã, porque supostamente as mulheres não usam o véu corretamente. É um castigo de Deus. Ver para crer. Ver para crer. Enquanto isso, outro assunto passou despercebido. Grécia e Israel realizam exercícios militares. Grécia e Israel mantêm boa relação militar. Além disso, compartilham um inimigo, a Turquia. E um dos principais motivos pelos quais esse inimigo é a Turquia é por causa de Chipre. Bom, então vamos até Chipre para ver o mapa e entender do que estamos falando e o que está acontecendo. Nas últimas semanas, as operações de patrulha e exercícios militares se intensificaram entre o exército de Chipre, o exército da Grécia, que é o mesmo, e Israel. Qual é o objetivo disso tudo? Bem, isso é algo que Ankara não está gostando. Erdogan não está gostando que Israel esteja realizando exercícios militares com a Grécia. A Grécia continua pressionando Chipre para que a Turquia abandone a zona sob controle e ocupação turca. Pode ser uma das próximas crises. E cuidado, porque não é só a Arábia Saudita que quer ter aviões F-35. A Turquia e Erdogan continuam mandando mensagens para Donald Trump para que ele os venda.
Novamente, notícias preocupantes, muito preocupantes, sobre o que pode acontecer com Israel nos próximos dias, semanas ou meses. Sem contar, é claro, com isso, a gangue desses malucos continua procurando a arma nuclear. O que acontece quando não termina? O problema é que o problema volta, e ainda por cima duplicado 2 vezes. O regime poderia ter caído, muitas coisas poderiam ter acontecido, mas não foi assim. Decidiram encerrar a guerra naquele dia. Eles preparam 2.000 mísseis balísticos para lançar de uma vez. E cuidado. 2.000 mísseis balísticos é um problema para Israel? Lançá-los de uma vez só é um problema. E temos que ser realistas quanto a isso. Não devemos enganar dizendo que tudo ficará bem. A ameaça iraniana é maior do que nunca, até mesmo antes da Primeira Guerra, que Israel já teve com o Irã. Muito maior. Mas teremos que ir acompanhando, teremos que ir avaliando cada um dos detalhes conforme forem acontecendo. Não sei o que vocês pensam, família. Mandem suas mensagens no chat. O que acham disso? Inundação, não inundação? O que vocês acham de toda essa história? Porque eu acho que esse é um dos detalhes super importantes a se levar em conta para o que está por vir. E é que o que está por vir não é exatamente algo fácil. Israel tem que tomar decisões estratégicas muito importantes e está tomando essas decisões. Eu disse para ser fácil, vamos lá. Vamos comentar o seu superchat. Família, muito obrigado por colaborar conosco. Estou ansioso pela live da Venezuela. Eu sou sincero. Vocês aprenderam a respirar debaixo d'água ou o quê? É um dos assuntos que estão sendo mantidos em silêncio, Alfredo. Muito em silêncio. Witkoff disse que os 200 podiam sair do túnel se aceitassem o exílio. Que seria um bom programa piloto. Para o resto dos membros do Hamas, os do Hamas disseram que não vão a lugar nenhum. Que não vão embora. O que acham? Vamos selecionar alguns comentários do chat. Obrigado também aos moderadores. Com o dilúvio, eles vão se reproduzir como os Gremlins? Minha nossa, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Até logo. Um petroleiro foi sequestrado pelo Irã. Isso ameaça a tripulação internacional. O petroleiro havia saído dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes são aliados dos Estados Unidos. O que vai acontecer com isso? Os Estados Unidos poderiam ter intervindo, poderiam ter lançado um ataque contra essas lanchas rápidas e acabado com a ameaça ao navio. O navio certamente enviou um sinal de socorro. Há muita escuridão em toda essa história, muita mesmo. A proposta da Rússia sobre o Hamas, inaceitável. Bem, eles são parceiros comerciais, a Rússia vende armas para toda essa gente. O que interessa à Rússia? Que fiquem com suas armas e comprem mais. É hora de aproveitar as altas e encher os túneis, fim de jogo. Com certeza eles não vão se inundar por causa da chuva. Os que estão nos túneis têm luz, água, água quente. E esgotos, eles têm de tudo. Bem, é um assunto complicado, bastante complicado. Família. Encerramos o informativo de Israel sobre os acontecimentos. Muito obrigado, de verdade. Nos vemos em breve, em instantes. 30 minutos. Programa Venezuela, atenção Maduro, prepara a fuga e nós temos informações do que está acontecendo agora mesmo na Casa Branca. Nos vemos no próximo programa aqui em Estratégias Militares. Um abraço.